dia, graça e paz sejam com todos vocês. Bom dia mesmo por esta manhã maravilhosa, cheia de sol. Ah, meus amados, eu me alegro em estar na presença de Deus. Eu me alegro em repartir com vocês esses estudos do livro de Salmos. Hoje, Salmos 143. Vamos fazer um resumo, mas eu peço que você leia-o inteiro. Esse Salmo 143, ele tem 12 versículos. E nós vamos ver aqui Davi, né? É um salmo de Davi. Nós vamos ver aqui Davi, que ele está se sentindo derrotado, esmagado por seus inimigos. E Davi, ele ora ele anela, sabe? Ele deseja por um tempo estar sozinho com Deus. Ele ora por vitória, como ele já havia tido tantas vitórias no passado, tantos livramentos, direcionamentos, sabe? E ele pede livramento, ele pede direcionamento espiritual, ele pede reavivamento. Davi pede 3 coisas a Deus. Ele pede para Deus salvá-lo, sabe? Ele pede para que Deus o salve. E ele fala os fatos, né, que estão acontecendo com ele. Ele diz que o inimigo está destruindo a sua vida, que seus inimigos os perseguem e o atira no chão, e que ele está numa situação sem solução e o medo está paralisando a sua vida. E ele está depressivo, ele sente que vai morrer. Quem de vocês ou quem de nós não já se sentiu assim, como Davi? Eu faço essa pergunta a você. Ele está colocando a sua vida aqui no altar de Deus. E ele fala que Deus é o seu alicerce. Davi ele não pleiteia a sua própria justiça, né, como base para a salvação que ele está buscando em Deus, né? Ele fala, salva-me por causa da sua retidão e justiça. Ele deseja que Deus ouça os seus pedidos e as suas orações. Ele diz, salva-me, porque salvastes outros no passado. Ele lembra do que Deus já havia feito. Ele diz, salva-me porque eu estou te buscando. Ele tem sede por Deus. Como uma terra seca anseia pela chuva. Ele fala isso no versículo número 6, irmãos. Olha que coisa linda que eu vou ler. Eu quero ler o verso 6 para vocês, aonde Davi, ele fala para Deus exatamente isso. No verso 6, ele diz assim, olha, estendo as minhas mãos para ti, como uma terra árida, uma terra seca, né? Tenho sede de ti. Ele está se expressando a Deus em oração, ele deseja que Deus ouça os seus pedidos e ele pede para que Deus salve-o, pois ele tem se escondido em Deus. Salva-me por causa do teu nome, ele fala. Ele quer que Deus se haja, né, para a glória dele, para a glória do próprio Deus, por causa da misericórdia de Deus. Ele está falando isso aqui nesse salmo. E ele fala, mostra-me, faz-me saber o teu caminho, o caminho que eu devo seguir. Ele pede para Deus dar para ele direção, mostrar a ele direção, como que ele vai se safar, né, de toda essa situação de perseguição. E ele fala, santifica-me, ensina-me a fazer a tua vontade. Davi pertence a Deus, como você e eu pertencemos a Deus, como nós queremos agradar a Deus. Davi estava se expressando aqui no verso 10. Ele diz assim, olha, no versículo 10, amados, eu vou lê-lo também. Para aquele que dá vitória aos reis, ele dizendo, né, para Deus, cantarei uma nova canção a ti, verso 9, para que você possa ter melhor entendimento. Ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo da vida, a espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros. Ele está pedindo livramento a Deus e pedindo direção para Deus, pedindo que Deus o ensine a fazer a sua vontade, porque ele pertence a Deus e ele quer agradá-lo. Você e eu pertencemos a Deus, né? O que Davi está fazendo aqui nesse salmo? Ele está clamando pelo auxílio de Deus. A mesma coisa você e eu, quando nós nos sentimos que estamos estamos deprimidos, parece que estamos no fundo de um poço, devemos fazer o mesmo que Davi faz aqui. Nós podemos nos lembrar, né, fazer uma retrospectiva, eu quero dizer, olhar para trás e ver quantos livramentos Deus já nos deu.
E nós podemos engrandecer a Deus dizendo: Deus, como lá no passado. Nós podemos refletir, pensar nas obras poderosas, né, que Deus já realizou. Nós podemos levantar as nossas mãos também, como Davi fala aqui, com oração, com súplicas a Deus, proclamar a grandeza desse Deus, sabe? Quando nós podemos estar orando. Tudo isso, irmãos, constitui um ato de fé da nossa parte. O Senhor, Ele prometeu na sua palavra sempre reagir à nossa fé. Se você e eu estivermos debaixo de um ataque, amados, né? Eu o encorajo a você continuar adorando, perseverando, clamando a Deus, recebendo a ajuda de Deus. Eu o encorajo que você faça isso. O Senhor vai nos livrar, assim como Ele livrou a Davi de todas as suas dores. E Davi pede a Deus, né? Para que mostre a ele: faze-me saber o caminho que devo seguir. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me com o teu espírito. Ele deseja que Deus o guie, né, com passos firmes, porque ele sabe que ele pertence a Deus e ele quer agradar a Deus. Eu quero deixar esse salmo para você. Aqui nós vemos Davi se colocando humildemente, né, na presença de Deus e pedindo livramento, né, dos seus inimigos. Ele pede proteção, ele pede que Deus o ensine acerca da sua vontade, da vontade de Deus, para que ele seja conduzido, né, por caminhos planos. Ele quer ser conduzido pelo Espírito de Deus, né? Então, eu quero encorajá-lo. Quero dizer para você que eu e você devemos nos colocar, assim como Davi, nas mãos de Deus. E outra coisa, nós precisamos resistir, amados, às tentações, todas as tentativas do diabo para arrancar de nós, sabe? Arrancar de nós a fé, a convicção, a certeza, a esperança do nosso coração. E pedir a Deus que nos livre de todo desespero, de toda depressão, sabe? E vamos permitir que Deus, amado, se mova em nosso favor, para que você e eu possamos conquistar dia a dia a nossa vitória. Amém? Em nome de Jesus, fique com esses salmos, o Salmo 143, amados. Esse salmo, ele é bem curtinho, o Salmo 143. E é claro que em Deus você vai alcançar vitória, vai, mas você tem que perseverar. Leia esse salmo e você vai ver que tudo isso que eu explanei aqui, resumindo, está contido nesses 12 versículos. Amém? Davi é o nosso exemplo também, né? Para que ele sofreu tudo aquilo que você e eu sofremos. E o que nós sofremos, irmão, nem se compara. Os tempos são outros. É claro que a luta de cada um para si próprio é difícil. Dá-se a impressão que é maior do que a do outro, não é verdade? Mas em todas elas nós temos o amado Espírito Santo que está conosco e nós podemos passar em vitória, louvando e glorificando a Deus. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Não deixe de propagá-la, não deixe de, assim, compartilhar. Entre no canal, dá um joinha lá em nome de Jesus. Amém? Seja boca de Deus, como eu sempre digo.